Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, nossa primeira leitura. Nós iremos começar do versículo 1 e iremos prosseguir por todo esse capítulo, até o versículo número 33. Mateus capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Versículo 24 até versículo 33 serão os versículos que nós nos deteremos mais. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz
E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Vamos agora para o texto da nossa doutrina, que será base também da nossa pregação nesta manhã, a doutrina que é ensinada e confessada no Catecismo de Heidelberg, o domingo 10. Catecismo de Heidelberg, domingo número 10, pergunta e resposta 27 e 28. O que é a providência de Deus? É a força onipotente e presente de Deus, com a qual, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Para que serve-nos saber da criação de Deus e do sustento por sua providência? Para que tenhamos paciência em toda adversidade e mostremos gratidão em toda prosperidade, e para que, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos poderá separar do amor dele. Porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir nem se mover. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus ele tem uma palavra para nós desta manhã, e esta palavra de Deus é a seguinte: não há o que temermos, pois estamos na mão de nosso Pai. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. Não há o que temermos, pois estamos na mão de nosso Pai. E nós veremos 2 pontos nesta palavra de Deus para nós. O primeiro ponto é: essa mão é sua providência. E em segundo lugar, saber dessa providência é muito útil para os filhos de Deus. Nós devemos dirigir a nossa atenção para a palavra de Deus, que nós lemos lá em Mateus capítulo número 10, que são as palavras de Jesus. E a palavra de Deus para nós, ela visa esclarecer-nos sobre o quanto é proveitoso para os filhos de Deus a doutrina da providência que nós confessamos. E essa doutrina que nós confessamos no Catecismo de Heidelberg, no domingo do número 10, como nós lemos, ela está bem fundamentada em parte do ensino de Jesus que nós acabamos de ler no capítulo 10 de Mateus. Podemos dizer que é uma base sólida para nós que cremos na providência de Deus, as palavras que nós ouvimos de Jesus, que ele estava falando aos seus apóstolos. Se você prestou atenção, a partir do capítulo 10, versículo 1, nós temos aqui o registro de Jesus Cristo escolhendo dentre os seus discípulos 12 homens, para que esses homens fossem enviados, primeiramente à casa de Israel, ou seja, a Israel, a igreja do Antigo Testamento. Esses homens enviados que recebem o título de apóstolos, porque a palavra apóstolo
É uma tradução que nós temos, na verdade, não a tradução, mas de fato é a palavra praticamente crua, tirada do grego, que significa enviado, como se fosse um embaixador, aquele que um rei escolhe e envia a um povo. Então Jesus Cristo, dentre os seus discípulos, ele escolheu 12 homens e os ordenou como apóstolos. Nós vemos isso nos versículos de 1 a 4 da passagem que nós lemos. Aí existe a lista dos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor, registrada por Mateus e declarada a nós. Esses homens, eles receberam de Cristo a autoridade para, em nome de Jesus Cristo, pregar o evangelho do reino e subjugar as forças das trevas e restaurar a criação de Deus, ou seja, curar enfermos. O versículo de número 1 diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Eles assim iriam trabalhar. Jesus, ele os investiu de autoridade dada por ele. E depois dessa declaração de Mateus, nós vemos uma instrução de Jesus àqueles 12 apóstolos. Instruções muito claras. O versículo de número 5 diz: e a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não eram meramente instruções, como nós falamos aos nossos filhos: olha, filho, você vai fazer assim, assado aqui em casa, na escola, etc. Mas era algo mais pesado. Eram ordens. Jesus deu ordens, os instruiu acerca das ordens. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, e agora Ele dá ordens aos seus embaixadores, aos seus enviados, aos seus apóstolos. As primeiras ordens nós temos no versículo 5 até o versículo de número 15 da passagem que nós lemos. Jesus, ele diz, a primeira instrução, a primeira ordem é que os apóstolos, eles não deveriam entrar nas cidades dos gentios, nem nas cidades dos samaritanos, mas apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 5 e versículo 6 da passagem. Isso mostra que naquele momento não era tempo ainda para que o evangelho do reino fosse levado às nações gentias, nem aos povos mistos, os samaritanos que viviam ali na região de Israel, na região da Palestina. Não era o momento ainda para isso. Esse momento seria futuro. Seria após rejeição dos judeus para Cristo, para com Cristo, e após o derramamento do Espírito que ocorreria em Pentecostes. Mas naquele momento não era tempo para os gentios, não era tempo para os samaritanos. A missão naquele momento era para Israel, é para os filhos do reino que estavam dentro de Israel. A estes, o evangelho do reino deveria ser primeiramente pregado. Os apóstolos também, na sua viagem, eles deveriam pregar o evangelho nesta viagem. Eles deveriam expulsar demônios, eles deveriam curar enfermos, eles deveriam ressuscitar mortos. Nós vemos isso nos versículos de número 7, versículo de número 8. E se você notou bem, a pregação do evangelho, ela é priorizada. O texto nos diz, versículo número 7, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus.
pregação é, sim, a prioridade dos apóstolos. E essa pregação deveria chamar as pessoas a olharem que o reino dos céus estava chegando. O período do tempo quando o Messias ele traria ordem à criação, quando o Messias eliminaria os inimigos de Deus da terra, quando o Messias iria trazer a glória que Deus havia falado pelos profetas ao povo de Deus. Prioridade na pregação. Pregação colocada em primeiro lugar. Pregai, Jesus disse. Mas não somente a pregação estava dentro do ministério dos apóstolos, mas também a manifestação de poderes maravilhosos, de sinais. Jesus diz, pregai, mas logo depois, no versículo 8, Jesus fala, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Isso é importante para nós pensarmos nos sinais, nas maravilhas. Pregação e sinais e maravilhas. E por que sinais e maravilhas era necessário para os apóstolos naquele tempo? Porque os sinais de cura e de expelir demônios e de purificar leprosos mostravam de fato já os poderes do reino que estava vindo. Seriam os sinais que comprovariam que Jesus de fato é o Messias. Aquele que tem poder sobre o império das trevas, por isso que haveria expulsões de demônios. Aquele que tem poder para restaurar a criação, porque ele iria curar enfermos. Enfermidade não é algo natural para o homem quando Deus criou. Deus não criou homens para serem enfermos. Mas o pecado trouxe como maldição as enfermidades. E por isso que eu digo que os médicos no reino dos céus não vai ter emprego não, viu? Nem enfermeiras também. Nem farmacêuticos também. Não vai. Mas depois da queda, a maldição de Deus fez com que enfermidades, nosso corpo material ficasse enfermo. Então, o sinal de cura mostra o poder restaurador de Jesus como o rei, trazendo e restabelecendo a criação. E não somente isso, mas o poder restaurador de Jesus para até mesmo trazer comunhão àqueles que foram colocados fora da comunhão. E por isso fala de curar em lepra. Lepra é uma doença, né? A gente sabe. Mas esse destaque de curar leprosos mostra sim que Jesus é aquele que tem poder para restabelecer aqueles que foram colocados fora da comunhão da igreja, porque a lepra era uma doença que representava sim a separação daqueles que a tinham da comunhão de Israel. O leproso não poderia ter comunhão com o povo de Deus, ele deveria ficar fora. Mas Jesus, ele dá autoridade e os sinais de expulsões de demônio, de cura de enfermo, de purificação de leprosos, mostravam os poderes do reino que Jesus estava trazendo e os poderes do reino que os apóstolos estavam anunciando por meio da pregação do Evangelho. Os apóstolos, eles deveriam, no seu desempenho ministerial de pregação, não se preocuparem com a sua subsistência, comida, roupa, moradia e até segurança. Nós vemos isto nos versículos de 9 a 15. O texto diz: não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. De fato, isso lança luz também no finalzinho do versículo 8, que eu preciso dizer aos irmãos. Eles deveriam exercer o ministério apostólico não por ganância, como muitos apóstolos, falsos apóstolos de hoje fazem, têm os seus ministérios apostólicos em vista a
o dinheiro, a riqueza, a glória neste mundo, mas eles deveriam exercer o ministério como elemento da graça de Deus. Em graça recebeste, em graça dai. E no versículo de número 9 nós podemos ver que a preocupação com a subsistência não poderia existir. Eles não poderiam se prover de ouro, de prata, nem de cobre, nem andar com esse dinheiro para pagar, porque cobre nos seus cintos. Eles não poderiam estar trabalhando pensando e se preocupando com aquilo que eles iriam se sustentar. Tanto que eles não deveriam levar alforje no caminho, eles não deveriam ter 2 túnicas, não deveriam ter sandálias, no sentido de ter reservas, o bordão para se proteger, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Eles eram trabalhadores do reino de Deus, eles não estavam como vagabundos no mundo, eles estavam trabalhando, eles eram enviados, eles eram aqueles que estavam a serviço do Senhor da Seara, como Jesus já havia falado no capítulo 9, versículo 35 a 38. Embaixadores do rei, dignos daquilo que eles estavam comendo, eles não eram preguiçosos. Isso é muito forte dentro dos princípios bíblicos, que aquele que trabalha é aquele que é digno de comer. Eles eram trabalhadores dignos de toda subsistência e por isso eles não deveriam se preocupar. Jesus deu instruções claras sobre subsistência e isso envolvia também moradia. Uma moradia digna, com pessoas dignas, perdão. Porque veja, no versículo número 11, Jesus diz: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. É interessante essa instrução de Jesus para ser observada. Eles eram embaixadores, eles não eram espiões. Eles estavam indo e sendo enviados publicamente. Eles não estavam como sendo aqueles espias que foram enviados por Josué para verificarem, por Moisés para verificarem, Josué para verificarem Jericó. Vocês lembram dessa passagem, crianças? Os espias foram, eles procuraram lá quem para se esconder na casa? A prostituta Raabe. Jesus Cristo, ele não manda os seus discípulos a se sentirem como espiões dentro da sua terra. Jesus manda eles procurarem as pessoas dignas. E normalmente pessoas dignas, isso também envolve pessoas que são conhecidas por sua honra. A essas pessoas dignas, eles deveriam chegar nas suas casas, eles deveriam buscar a morada naquelas casas, saudá-las e ter certeza assim que o Senhor iria reservar os seus nas suas cidades para receber ou não. Porque o texto nos diz: em qualquer cidade povoada, indagai quem é digno. Você vai ficar lá até for necessário. E no versículo 12: ao entrar na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a paz. Se porém não for digna, torne para vós outros a paz. E no versículo número 14, Jesus começa a mostrar também que poderia acontecer que eles iam chegar e as pessoas e as cidades ou povoados não iriam recebê-los. O texto diz: se alguém, versículo 14, não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Eles não deveriam se preocupar, haveria lugar para eles ficarem, lugar digno. Como também não poderia acontecer que eles seriam recebidos, não haveria, e não foi a promessa de Jesus que o Evangelho seria recebido bem em todos os lugares. Porém, aqueles que os recebessem teriam a paz do Senhor, o shalom naquela casa. Mas também aqueles que não o recebessem, a maldição de Deus chegaria, seja fosse em casa, se fosse
numa cidade. Maldição que era representada com aquele sacudir o pó dos vossos pés. É interessante que o Senhor está aqui tratando de uma prática que os judeus faziam quando eles estavam nas suas viagens. Eles passavam pelas terras dos gentios, ou eles passavam pelas cidades de Samaria. Quando eles saíam dos territórios de gentios e de samaritanos, eles batiam os seus pés, eles tiravam a sandália e sacudiam para que a areia daquelas terras gentílicas ou samaritanas caíssem dos seus pés, porque eles não queriam trazer para dentro de Israel terra que para eles era maldita, não era da bênção do Senhor. Então Jesus agora diz que os discípulos, quando chegassem em alguma casa ou cidade que não recebessem-os como embaixadores, essas terras seriam tão malditas, e que eles poderiam assim dar esse sinal de maldição para essas casas ou cidades. E qual seria a consequência? A consequência, Jesus diz que haverá para essas cidades mais rigor do que para Sodoma e Gomorra. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Aquelas cidades que pertenciam a uma campina. Sodoma era a cidade onde Ló, o sobrinho de Abraão vivia, e o Senhor subverteu a cidade, destruiu a cidade junto com Gomorra e junto com todas as cidades daquela campina. A ira de Deus caiu sobre aquelas cidades porque eles rejeitaram o Evangelho. E o texto está dizendo aqui, e Jesus falou isso em outros lugares, que quem não recebesse o seu Evangelho no dia do juízo teria mais rigor para a vida deles. Eles sofreriam muito mais do que as cidades gentílicas que negaram o Evangelho. O inferno a gente sabe, Jesus ele pregou o inferno, é uma doutrina. Jesus foi o maior pregador do inferno que você pode imaginar, foi Jesus. Se você pegar uma concordância bíblica e você contar quantas vezes a palavra inferno aparece, você vai ver que na boca de Jesus foi o maior pregador do inferno, mais do que todos os profetas e apóstolos. Foi Jesus. No inferno haverá rigor, haverá punição e haverá níveis de punição diferentes. Por isso que o Senhor fala. O texto diz: em verdade vos digo que menos rigor haverá para quem? Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eram instruções muito claras que Jesus havia dado aos seus discípulos até esse momento sobre esses pontos, e agora Jesus ele vai continuar instruindo os seus discípulos nos versículos 16 até o versículo de número 23 sobre a quais tipos de pessoas ele estava enviando os seus discípulos, qual tipo de recepção eles poderiam estar esperando dos judeus, do seu próprio povo. Veja o versículo de número 16, Jesus ele diz que eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O povo de Deus, Israel agora, é considerado como um povo hostil ao Evangelho do Reino, aos apóstolos que traziam o Evangelho do Reino. Lobos. Lobo gosta de ovelha, crianças? Gosta, mas para comer. O lobo, ele odeia as ovelhas. Ele quer dilacerar as ovelhas, comer pedacinho por pedacinho, triturar osso por osso. Lobos. Essa é a situação para esses pregadores, esses homens ordenados, os apóstolos.
Ele não poderia esperar receptividade, por isso eles tinham que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eles deveriam ser maduros em seu entendimento, e na malícia eles deveriam ser como crianças. Eles deveriam ser espertos como uma serpente. Eles não estavam lidando com pessoas que iriam dizer: ah, venham para cá, vai ser muito legal, que mensagem boa. Não. Lobos. Eles deveriam tomar muito cuidado. Versículo 17: acautelai-vos dos homens. Por quê? Porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Ele está falando homens aqui, é um termo geral, mas dentro do contexto é o que aconteceria com eles dentro de Israel. Fala de sinagogas, fala de autoridades do povo, fala de sinagogas, tribunais. E isto por causa de quem? Porque eles eram de um partido político? Porque eles eram moralistas? Porque eles eram de uma corrente filosófica grega diferente daquelas que imperavam ali, ou religiosa judaica diferente daquela que imperavam ali? Não, versículo número 18 diz: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. É por causa de Jesus toda essa ira, todo esse ódio, toda a perseguição que os apóstolos eles teriam, ao ponto deles serem levados a tribunais e sofrerem martírio nas sinagogas dos judeus, por causa de Cristo Jesus. Agora vejam, meus amados irmãos, que eles deveriam olhar também que este sofrimento era para o testemunho de Deus às autoridades, tanto gentílicas, dos gentios, como do povo de Israel. Porque o texto diz: sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Está vendo todos esses sofrimentos que nós ouvimos também hoje? Essa história de islamofobia, isso é uma mentira criada pelos socialistas, criada pelos intelectuais islâmicos, para calar a boca dos cristãos, especialmente contra a perseguição cruenta e malvada que os cristãos no mundo estão sofrendo, e para facilitar a invasão dos islâmicos no Ocidente, para a perversão do Ocidente e a eliminação do Ocidente. Esse negócio de islamofobia. Você não vê e não ouve, nunca ouvirá o cristianismo pregando a eliminação física de islâmicos. Você não ouve, nunca ouvirá que cristãos se amarram em bombas e jogam-se dentro de um templo islâmico. Por que falar de islamofobia? Mas pelo contrário, as ONGs que fazem levantamento de genocídios estão dando testemunho de que por ano são 100 mil cristãos assassinados por causa da fé. Atualmente, neste exato momento, tem nossos irmãos nos países islâmicos, e não só islâmicos, mas nos países socialistas, especialmente aqueles mais fechados, como Coreia do Norte, como Cuba, por exemplo, que não podem fazer o que vocês estão fazendo aqui, adorando a Deus, andando com a Bíblia debaixo do seu braço, dizendo pelos seus blogs: nem sou cristão, estão sendo mortos. Mas, meus amados irmãos, Jesus, ele usa esses sofrimentos para testemunhar aos governantes e reis dessas nações ele. Isso acontecia já no tempo dos apóstolos. Os apóstolos poderiam ter certeza: vocês estão sendo levados sim, perseguidos sim, mas vocês de fato serão minhas testemunhas a estes governantes, sejam de judeus, sejam de gentios. E nós vemos isso no Evangelho, e eles deveriam estar cientes disso.
E eles não deveriam estar preocupados sobre o que haviam de falar, porque o testemunho de Jesus seria dado pelas palavras dele, pois o Espírito do Pai falaria por eles. Versículo número 18. Versículo 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Aqui claramente fala sobre a inspiração. Eu posso dizer e tenho que dizer que aqui é o ministério apostólico. Os apóstolos, eles eram inspirados pelo Senhor, pelo Espírito. Por isso nós temos as cartas, nós temos os evangelhos, nós temos as cartas. Era o próprio Deus falando. É claro que hoje não há mais inspiração, não há mais apóstolos verdadeiros, há falsos apóstolos, mas verdadeiros apóstolos não existem mais. E hoje os crentes podem sim falar, o Pai pode falar pelos crentes, mas por meio de quê? Da repetição daquilo que os apóstolos eles escreveram. Mas nesse exato momento aqui que nós estamos no texto, está falando sobre a inspiração, e eles deveriam ficar tranquilos em meio, diante das autoridades. E segue-se, porque o problema iria começar para os apóstolos e para os crentes, em modo geral, mas para os apóstolos, primeiramente dentro de sua própria casa. Eles estavam em Israel, sim, o povo de Deus já estava negando os apóstolos, mas dentro da casa começaria as divisões. O texto nos diz, a partir do versículo número 21, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, divisões dentro da casa, ódio dentro das famílias por causa do nome de Jesus. Jesus vai explicar isso mais claramente a partir dos versículos de número 34, que nós não iremos ver agora. Você imagine que a tranquilidade familiar acabou por causa do nome de Jesus. Os próprios apóstolos sofreriam isso na pele. Você pode estar bem com todo mundo, mas você pode estar mal com todo mundo, mas quando você está bem com a sua família, parece que fica mais fácil enfrentar todas as perseguições e males fora de casa. Por isso que até mesmo os ímpios hoje estão falando esse slogan todo, né? Família, coisa importante para a sociedade e tal, porque a desestabilidade na sociedade começa dentro da família. Então o Evangelho iria fazer com que, por causa do nome de Jesus, a própria família dos apóstolos iriam, sim, de fato, se levantar contra eles, e isso se multiplicaria ao ponto de pais entregarem filhos, filhos entregarem pai, até o ponto de matar. E Jesus, para estimular os seus apóstolos, ele diz o seguinte: olha, preste bem atenção, vocês vão ser odiados de todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui, algumas pessoas que não entendem a Escritura e que querem isolar textos vão dizer que, tá vendo, aqui a salvação depende de você. Primeiro, não é ponto aqui falando sobre perseverança dos santos, sobre eleição, não é nada. Jesus está falando agora da sua responsabilidade. Sua responsabilidade é perseverar até o fim. É continuar firme, confessando Jesus. Mas você sabe muito bem em outras partes da Escritura que essa perseverança é uma graça de Deus. Só persevera aquele que o Pai guarda. Mas aqui o texto está nos falando da nossa responsabilidade. É seu dever, em meio às perseguições, perseverar na certeza que você será salvo. Jesus anima. Perseguição em todas as cidades, porque no versículo número 23 diz: quando porém vos perseguirem numa cidade e fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aqui não existe um mandamento de Jesus para os apóstolos de resistência armada contra os seus perseguidores. Pelo menos naquele momento não havia.
Eles não deveriam resistir, eles tinham muito trabalho para fazer, tinham que evangelizar todo Israel. Então, quando houvesse perseguição, eles deveriam fugir. Mas eles poderiam ter certeza que, além da perseguição, a vitória seria certa para eles, porque o seu trabalho não seria em vão, o Filho do Homem viria, ou seja, o Messias chegaria. O título de Jesus, o Filho do Homem, é aquele título que o profeta Daniel deu a ele, o Messias. Eles veriam a glória do Messias. Eu não vou entrar porque o texto não é esse, mas resumindo, eles poderiam ter certeza que eles veriam a glória do Cristo ressurreto antes mesmo de todo o trabalho acontecer. Alguns homens de Deus têm muitas divisões de pensamentos quanto a isso. Mas nós podemos, dentre os homens de Deus, escolher uma posição também, dizendo que eles viram a glória de Jesus quando Jesus ressuscitou e o trabalho em Israel ainda iria continuar. Eles viram quando Jesus chegou e disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus venceu. Eles poderiam ter certeza que eles veriam isso. Jesus estava falando para eles já da sua glória como Cristo ressurreto. Então chega o versículo 24 ao versículo 33, que são os textos que nós iremos encerrar. Imaginem, meus amados irmãos, que trabalho seria esse? Os discípulos, eles poderiam ter muita certeza que a vida deles como apóstolos de Cristo não seria fácil. Você vê aí como é o contrário do que hoje se prega para os cristãos hoje. Seja cristão, venha para Jesus, aceite Jesus, que a sua vida vai ser um mar de flores. Você não vai ter isso, não vai ter aquilo, vai ser. Você consegue ver isso no Evangelho? Eu não consigo ver isso no Evangelho. O Evangelho aqui aos apóstolos está dizendo que eles acabaria a convivência nesse mundo para ele, uma convivência pacífica. A tranquilidade poderia ser esquecida por eles. Eles botaram a mão no arado, eles não poderiam agora olhar para trás. A amizade e o amor familiar seria afetado e poderia ser até considerado como perdido. Eles seriam vistos como maus cidadãos, como os cristãos do mundo inteiro são. Maus cidadãos, não são progressistas, conservadores, atentam contra o amor. É isso que você ouve. Eles iriam poder ter certeza, acabou-se a paz civil para eles. A vida física deles estaria em risco, estariam em risco as vidas deles. Imagine que trabalho muito pior do que a residência hospitalar, não? Para aqueles que são médicos. Muito pior do que o seu serviço, né? Com o seu chefe chato pegando no seu pé. Isso por causa de Cristo. Acabou-se. Imagine você ouvindo isso. Imagine um empregador chegando para você, só se você fosse um força especial, né, do exército, mas chegando para você e dizendo assim: olha, eu estou chamando você para um emprego. Mas pode dar tchau à tua família, não vai ganhar nenhuma riqueza nesse mundo, não vai ter glória, não vai ter nada, só morte. Eu só te prometo morte. Quem aqui de nós, humanamente falando, iria aceitar isso? Humanamente falando, eu acho difícil. E aí Jesus toma o exemplo dele. A referência é ele. O Senhor começa agora uma nova fase de instruções. Veja, o versículo número 24, ele começa logo com a referência dele. Os discípulos não estão acima, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Você conhece algum aqui, só na escola de hoje, com Piaget, com Paulo Freire, com essa porcaria que está só criando e ajudando crianças rebeldes a serem mais rebeldes ainda, onde o aluno é colocado acima do professor? Porque essa história, não, aluno e professor são iguais. Mentira, só você ser professor para você ver. O aluno quer matar professor hoje por causa desse socialismo que existe. E perverteu a ordem natural dentro da escola e dentro das casas. Mas você conhece algum aluno maior do que o seu professor? Eu não conheço. Você conhece algum
servo acima do seu senhor só em países socialistas como o Brasil, onde o servo é praticamente, o empregado é praticamente acima do patrão. Pelo menos nos tribunais, se brincar. Jesus usa uma ilustração, seguindo no versículo 27, com 25, com essa ilustração, ele diz: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. O máximo que chega você tire por nível como vão tratar o seu mestre, tire por nível como vão tratar o seu senhor. Aí Jesus agora vai falar: se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Vejam só, não foi isso que os judeus estavam fazendo, dizendo que os milagres que Jesus estava operando eram feitos pelo poder do príncipe dos demônios, Beelzebu? Imagina se o Senhor é considerado assim, dessa forma, quanto mais vocês que são servos deles, apóstolos. Crianças jovens, entendam. Vocês pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E toda essa historinha do mundo para vocês, que vocês são amados, amiguinhos, etc., é mentira. O mundo odeia você se você vive Cristo. Não se iluda. Eles odiaram Cristo. E Jesus vai dizer: se eles chamaram assim a mim, imagine vocês. Mas veja agora a palavra de encorajamento de Jesus para os apóstolos. Qual é? Versículo 26: não temais, portanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Versículo 27, o que vos digo às escuras dizei à plena luz, e o que eu vos disse, e o que se vos diz ao ouvido proclamai aos erados. Chegou o tempo agora, eles não deveriam temer. É o primeiro mandamento agora nessa parte aqui, para encorajar os discípulos a, com coragem, os apóstolos, com coragem, exercerem o ministério deles no meio de um mundo e de um povo tão hostil a eles. Não temam, porque chegou o tempo daquilo que estava oculto ser revelado. Chegou o tempo agora de vocês tornarem público o ensino que eu dei a vocês no pé de ouvido de vocês. Todos os mistérios que eu estou te ensinando a vocês de modo íntimo, porque vocês sabem muito bem, nós estamos ouvindo muitas pregações sobre as parábolas. As parábolas eram histórias com ensino dentro, então Jesus falava sobre o reino de Deus, usando parábolas para ocultar os conhecimentos do reino às multidões, mas ele revelava os segredos do reino aos seus discípulos e aos seus apóstolos. Então chegou o tempo agora dos apóstolos, ele usa até a ilustração, subirem nos telhados da casa, no eirado, na parte maior, e começar a gritar e a falar ao mundo publicamente aquilo que Jesus os havia ensinado. Eles não deveriam ter medo mais de fazer isso. Eles deveriam ensinar e publicamente ensinar sem temor. Chegou o tempo. Eles não deveriam ter medo de exercer o ministério público da pregação e dos milagres que apontavam Jesus. Mas não ter medo, não. Jesus repete de novo, versículo 28, não temais. Não temam quem? Os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então todos aqueles que iriam persegui-los, levá-los às autoridades, sejam judias ou gentias, martirizá-los, puni-los fisicamente nas sinagogas, até matá-los. Não tenham medo desses homens, eles não têm poder de matar a alma de vocês.
Eles só podem tirar a sua vida física. Eles não merecem a reverência. Eles não têm motivo de vocês temer a eles. Eles não têm poder. O poder que de fato pertence ao Senhor Deus. Deus sim pode matar fisicamente como espiritualmente. Ali Jesus estava falando sim do poder de Deus de lançar os seus inimigos em corpo e alma no inferno. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Os inimigos da igreja só podem eliminar cristãos fisicamente, mas a morte dos cristãos são uma bênção para eles. É o fim de uma vida de pecado e o início da vida eterna com o Senhor. Que bênção! Mas o Senhor Deus, Ele mata o corpo. E o Senhor Deus, Ele lança corpo e alma na condenação eterna, aquilo que Apocalipse fala de segunda morte. Os ímpios, eles receberão corpos na volta do Senhor. Corpos que não se estragam com o tempo. Corpos que eles terão para não viverem, mas para sofrerem eternamente. Jesus fala dessa realidade. A essas pessoas os discípulos não deveriam temer. Por que não? Porque eles têm um Pai que valoriza a eles. Veja o versículo de número 29. Jesus faz uma pergunta lembrando aos discípulos coisas tão triviais. Passarinhos, queda de cabelo. Trivial especialmente para os carecas, né? Queda de cabelo. Mas no versículo de número 29 ele diz: não vendem 2 pardais por um asse? Pardal, um tipo de passarinho que ninguém cria, ninguém compra. Mas até ele usa até uma coisa bem... Ele diz: vocês não compram 2 pardais por um asse? Asse é uma moeda romana que era equivalente a centavinhos, os centavos que a gente tem. Mas veja o que ele diz, uma coisa tão insignificante que um centavozinho, uma coisa que... Ele fala que nenhum desses pardais, cairá em terra sem o consentimento do Pai. Ele dizia: e vocês? Versículo de número 30, perdão. E quanto a vocês... Até os cabelos todos da cabeça estão contados. Veja que Deus tem o controle de todas as coisas, desde que um pardal que cai na terra, quanto o cabelo de sua cabeça está sob os controles de Deus. E Jesus, no versículo de número 31, ele diz: não temais, pois... vocês valem muito mais do que pardais. Se Deus ele cuida de pardais, ele controla a queda de pardais, ele controla a queda de cabelo, quanto mais vocês que são filhos deles. Que palavra de encorajamento, irmãos. Não temam. 3 vezes o Senhor faz isso. Não temam, não temam, não temam. A palavra de Deus para nós nesta manhã é clara: não há o que temermos, pois estamos na mão de nosso Pai. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, encorajando-os a serem embaixadores fiéis do reino de Deus. Não temam, vocês têm um Pai nos céus que cuida tão bem de vocês.
Um Pai que comprou vocês não com centavos, mas com o sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo. É claro que Jesus ainda não tinha ido à cruz, é claro que Jesus ainda não tinha morrido na cruz, é claro que Jesus ainda não sofreu por seus pecados ainda, os pecados dos apóstolos nesse momento. Mas Jesus seria dado como pagamento pelos filhos de Deus, seu Pai. Não temamos. E aí, nessa parte de instrução, Jesus ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Veja, o Pai de Jesus é o Pai dos apóstolos. E Jesus ele deixa muito claro para eles, estimulando-os a confiarem, não temerem os homens que matam apenas a carne, a eles continuarem confessando o Senhor, porque eles serão confessados diante do Pai. Não temam. A gente sabe que aqui estava o filho da perdição, Judas. Nesse momento aqui estava Judas. Mas os 11 que o Senhor não perdeu, como ele disse: Pai, eu rogo por estes que tu me destes. Pai, eis que estão aqui todos que tu me deste, menos o filho da perdição. Mostrando a perseverança como sendo uma obra do Pai. E estimulando os filhos, os apóstolos que são filhos de Deus, como qualquer filho de Deus, a perseverarem na fidelidade dos seus ministérios, porque eles serão confessados diante de Deus por Cristo, o Rei, aquele que traz o reino, aquele que vai restabelecer a ordem na terra. Mas o que tem a ver isso com a nossa doutrina no catecismo? Veja, nós já vimos no versículo de número 29, versículo de número 30 e versículo de número 31, Jesus ele estimulando a coragem dos seus discípulos com base na doutrina da providência. Eles não deveriam temer porque eles estão na mão do Pai Celestial. Essa mão, meus amados irmãos, tem outro nome, se chama providência. E no nosso catecismo nós confessamos o que é a providência. Nós confessamos na pergunta e resposta 27, é a força onipotente e presente de Deus, com a qual pela sua mão sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Notem que o ministério apostólico ele tem que estar sendo desempenhado nessa confiança. O Pai deles é todo poderoso, pode tudo. O Pai dele tem um poder presente, está em todos os lugares, controlando todas as coisas, das coisas maiores às coisas menores que ele criou. Desde o grande cosmos, desde as grandes galáxias que se movem nesse grande vácuo do universo, até os ínfimos vírus, bactérias, seres unicelulares, tudo está no controle de Deus e governado por Ele. Isso é a fé cristã. Não há lugar na fé cristã para um mundo entregue à sua sorte. Não há lugar para a fé cristã para um mundo onde o homem define a sua sorte. Não há lugar para a fé cristã para um universo solto e entregue às suas leis cegas e impessoais. A fé cristã, ela declara que temos um Deus que com a sua mão está governando tudo que Ele criou. E por isso, o Catecismo de Heidelberg, numa época onde os cristãos estavam sofrendo martírio em praças públicas, sendo mortos por causa de Jesus Cristo, ele diz que nem ervas daninhas, nem plantas, nem chuva, nem seca, nem anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Vem da mão de Deus, seja aquilo que você considera bênção, seja aquilo que você não considera bênção. Você crê nisso, meu irmão? Se essa semana você for fazer um exame de saúde, você encontrarem um câncer em você, você vai dizer:
que esse câncer veio da mão de seu pai? Chegar lá no trabalho e tiver a carta de aviso prévio para você, você vai dizer que é seu pai que está despedindo você do seu emprego? Você vai dizer que é seu pai que está trazendo as perseguições por causa do nome de Jesus? Aos crentes que estão lá no Oriente Médio e nos países socialistas, você vai dizer, é seu pai? Quando você encontra um amigo seu, descrente, e que está enfermo ou com sofrimento, o que é que você diz a ele sobre esse sofrimento? Você vai dizer, eu tivesse o azar, fulana. Tu vai dizer isso a ele? O que aconteceu nesta igreja aqui, e todas as dificuldades que aqui aconteceram, vieram da mão de quem? Não existe lugar para maniqueísmo dentro do cristianismo. Maniqueísmo é a ideia de que há duas forças cósmicas lutando entre si, as trevas e a luz. Vocês sabem agora a moda do Star Wars, é aquela ideia de o lado bom da força, o lado ruim da força. Aquilo é uma velha religião que existe no mundo. Você se lembra o Yin Yang, aquele símbolo que tem uma parte branca, uma parte preta, e em cada parte uma cor, no preto um pontinho branco, no branco um pontinho preto, são duas forças que estão se maniqueísmo, uma velha religião. Não existe maniqueísmo, não existe como os evangélicos de hoje estão ensinando que existe o diabo, um semideus ou quase um deus e Deus que está falando. Não existe isso, não creia nisso, é o seu pai que está sob o controle. Então se você pega um câncer, se você fica desempregado, se existe uma guerra, uma crise, se os cristãos são mortos em certos lugares, é da mão de nosso pai que está vindo isto. Não tenha medo de dizer isto, não tenha vergonha de dizer isto, confie que é seu pai, e por isso não tema o que pode acontecer com você, especialmente no trabalho da pregação e do testemunho de Cristo às nações. Não tema. Enfrente seus medos com essa doutrina que você confessa está no seu catecismo. Nós confessamos que não há o que temermos, pois estamos na mão de nosso Pai. Segundo ponto e último ponto, saber dessa providência é muito útil para os filhos de Deus. Estamos vivendo um tempo de utilitarismo, né? Só serve aquilo que é útil. Se isso não serve, eu descarto. É natural, isso em si não é ruim, né? Para que serve doutrina? Meu irmão, minha irmã, para que serve doutrina? Para viver. Serve para que a gente viva. Para que serve a doutrina da providência? O texto diz, para que tenhamos paciência, primeira coisa. Quando? Em toda adversidade. Resposta de número 28. É a primeira utilidade dessa doutrina para você. Paciência. Suportar o sofrimento. Suportar as adversidades dessa vida. Você tem paciência quando você está passando provações. Essa doutrina serve para que você diga à sua alma, meu Pai me controla e controla tudo com a sua mão. Paciência. Os discípulos deveriam ter paciência em meio aos sofrimentos na pregação do Evangelho. Paciência. A outra coisa que serve para nós, que nós temos serventia por meio da doutrina, é gratidão, mostrar gratidão em toda prosperidade. A prosperidade que Deus nos dá, e eu não falo de riqueza não, mas de satisfação. Vem de quem? Vem do teu Pai. Não veio da sua força, não veio do seu trabalho, não veio da sua inteligência, não veio da sua família. Essas coisas podem ter sido instrumentos de Deus para dar o que você tem de bom, mas não é a fonte. Você deve ter gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele te dá.
Você deve olhar para Ele e dizer: louvado seja o Senhor por essa comida que Ele me dá, louvado seja o Senhor pela roupa que eu tenho, louvado seja o Senhor, e somente o Senhor, pela inteligência, pelos pais, pela igreja, pelo trabalho, pela saúde. Gratidão. Tire o seu olho de você, você não é a fonte do seu bem. A mão do teu Pai, a providência dele é a fonte de todo o bem. Por isso, gratidão na prosperidade, mas esperança também para o futuro, confiança. Veja, e para quê? Quanto ao futuro, futuro é daqui a 1 minuto, 2, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 1 década, 100 anos. Acho que ninguém aqui vai viver 100 anos ainda. Quanto ao futuro, tenhamos firme confiança em nosso fiel Deus e Pai. A providência me faz olhar o futuro não como algo que eu devo temer. A providência me faz olhar o futuro como algo que eu devo confiar, um tempo que eu devo confiar em Deus. Me chama a confiança no meu Deus. Veja, fiel Deus e Pai. Ele não é somente Deus, Ele é meu Pai, Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas. E que promessa? Aqui não está dizendo futuro quanto a sua realização profissional, futuro quanto a sua saúde, futuro quanto a isso, quanto aquilo aqui nessa terra. Veja, futuro de que criatura alguma pode nos separar do amor deste Deus fiel e deste Pai fiel. Aqui está falando da sua relação em primeiro lugar com Deus. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será que a morte? Será que a vida? Será que os poderes deste mundo? Ou os poderes do mundo vindouro? Diabo, o homem, nada nos separará do amor de Deus. Quanto ao meu futuro, eu estou certo, meu irmão e minha irmã, porque eu estou na mão de meu Pai, que eu não devo temer a morte eterna. Ele vai nos sustentar. Ninguém separará você do amor de Deus em Cristo Jesus. Você crê nisto? Você crê nisto, minha irmã, meu irmão? A doutrina da providência serve para isto. Quando os temores do inferno quiserem tomar a tua alma, quando vir aquela dúvida: será que eu sou crente mesmo? Quando você vê seus pecados e as suas fraquezas, será que eu vou chegar até lá? Será que eu vou ver o céu com o olhar amoroso de Cristo para comigo? O Evangelho não é uma mensagem de incerteza para os filhos de Deus. A doutrina da providência nos ensina isso. Tenha certeza. Por quê? Porque eu posso ter essa certeza. Porque eu posso ter paciência nas tribulações, junto com a certeza do meu futuro em Cristo. Porque eu posso ter gratidão em meio à prosperidade, junto com a minha confiança que nada me separará de Cristo. O final da doutrina diz: porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dEle não podem agir nem se mover. Você crê nisto? Existe algum átomo no universo que não está no controle do Senhor? Todas as coisas estão debaixo do seu controle. Até as perversidades dos homens, dos demônios, estão debaixo do controle de Deus e obedecem à vontade de Deus. Nada, nem a queda dos anjos, nem a queda dos homens, nada fugiu deste controle. Nada, tudo está de acordo com o decreto, com o conselho, com a providência de Deus, determinado tudo de modo justo e bom para o nosso bem. E por isso os apóstolos, eles deveriam seguir pregando o reino a cada cidade de Israel, enfrentando todas as oposições dos judeus, indo até os confins da terra.
Por isso que nós, como igrejas, devemos olhar para o nosso presente, olhar para o nosso futuro com confiança e seguir o ministério que o Senhor tem nos entregue como embaixatriz do Evangelho dos apóstolos, que é o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho do Reino, não temendo nada nem ninguém, porque nós estamos na mão de nosso Pai Todo-Poderoso, nesta mão que tem o nome de providência, nesta mão que é a providência dele, que tem utilidade para nos dar paciência nas adversidades, gratidão na prosperidade e confiança no Pai quanto ao futuro de nossa salvação. Nesse dia do Senhor, receba essa palavra de Deus, medite nessa palavra de Deus, combata suas impaciências, seus medos, encha o seu coração de gratidão, tenha convicção e certeza da sua salvação em Cristo, porque você, como os apóstolos, está na mão de um Pai Todo-Poderoso, e por isso não há o que temermos, pois estamos na mão de nosso Pai. Amém.